Continuando então o nosso vídeo, nós vamos falar agora um pouco acerca do hebraico, como foi citado naquele áudio. As pessoas falam que também os israelitas alteraram o idioma, esconderam alguma coisa, né? Então nós temos aqui um pequeno resumo aqui, um estudo acadêmico, tem sido usado também, com o mesmo enfoque, da maneira de ensinar acerca do hebraico. Então o que nós temos aqui é uma série de fatos históricos sobre o hebraico, né? E para poder ensinar as pessoas e também esclarecer que aquilo que foi dito naquele áudio lá é um sonho dessas pessoas. Eu não sei de onde eles tiraram isso, que na verdade é uma simples invenção dizer isso daí. Não há o que possa confirmar as suas afirmações. Então, aqui então esse vídeo nós falaremos sobre a estrutura e fases do hebraico bíblico, que foi nesse período de hebraico bíblico que toda a escritura, desde do início do assentamento dos judeus lá em Canaã, que começou a ser compilada toda a escritura, que foi até o século VI, antes da Era Comum, quando então encerrou a parte toda a escritura até o Tânar. Então vamos lá. Esses teólogos ensinam erroneamente que suas doutrinas têm apoio no hebraico arcaico. Nós vamos mostrar que não tem nada a ver com o que eles falam. Então nós vamos explicar aqui, o pessoal vai entender. As diferenças entre as várias versões do hebraico refere-se a um tempo, vocábulos e raízes verbais, mas não a nomes. Tá? Então, refere-se a tempo, vocábulos usados em frases com sentido diferente e raízes verbais, como também, em alguns casos, o tempo verbal, mas nunca a nomes. As regras do hebraico antigo, arcaico, são as mesmas, as regras gramaticais são as mesmas, mudaram bastante pelo evento do Nikudot, né? Nós já explicamos isso daí no trecho do vídeo que fala dos Massoretas. Nós já explicamos isso aí, que na mudança para o Nikudot, então havia lá as Matris Lectiones, eram 4 letras, né? O Aleph, o Rei, o Vav, o Yod, que eram usados, então, quando se fazia necessário a vocalização, a colocação de vogais. Então nós já explicamos isso também. Então essa ocorrência mais crítica foi só nesse ponto, né? Lembrando que entre as Matris Lectiones são 3 letras, né? Que é o Yud, o Vav e o Rei, que fazem parte do tetagrama. Nós também já falamos acerca desse assunto. E então essa foi a mudança. Mas entre nome e as regras gramaticais não houve nenhuma mudança. Nem poderia ter havido, senão não haveria. Agora, o que mudou? A simbologia, né? A forma de escrever. Aí houve mudança, que essa letra quadrada que nós lemos hoje, nós conhecemos hoje, essa letra quadrada foi então introduzida por Ezra a Cohen, que era o sacerdote, no período já do Segundo Templo. Ele introduziu então as letras quadradas. Isso é o que nós aprendemos, que nos foi informado, e isso aí também é um dado acadêmico. Não há problema nenhum, qualquer um pode saber. É de acesso público, né? As yeshivot ensinam, as faculdades também ensinam. Bom, então vamos lá. Então esse período do hebraico que nós vamos falar, então ele compreende os 3 períodos principais do hebraico bíblico.
Existem outros períodos que nós só vamos fazer uma demonstração, mas nós não vamos entrar profundamente neles. Então está aqui, nós temos duas tabelas, no desenvolvimento do hebraico e também do aramaico. Porque muitas dessas pessoas falam que, desses teólogos aí, que esses nomes, essas simbologias aí, têm origem também no aramaico. Então vamos aqui fazer um estudo, né? O hebraico arcaico, né, começou a ser usado, começou tudo aqui em 1300 antes da Era Comum, 13 séculos antes da Era Comum, e perdurou até o século X antes da Era Comum. Significa o quê? 1300 anos antes do nascimento do Yeshua. Já o hebraico arcaico, então, começou a ser usado no 11º século antes da Era Comum. Ou seja, cerca de quase 200 anos após o uso do hebraico arcaico. É um período razoável, né? Esse dado também é acadêmico, não fomos nós que levantamos, é acadêmico. O pessoal pode encontrar isso em outras fontes de informação acadêmica para conferir. Então, esse século, esse período de 300 anos aqui, então foi conhecido como o hebraico arcaico. Não é uma cópia diferente, não é uma cópia antiga, assim, no termo diz que vai ser substituída. Não. O próximo período do hebraico, então, é conhecido como o hebraico pré-exílico ou o hebraico clássico. E esse aí vai de 10 antes da Era Comum até 6 antes da Era Comum. Então esse aí é o conhecido como hebraico clássico. É o mesmo hebraico, somente com algumas modificações. Aqui eu queria corrigir uma informação que eu dei. Eu disse que foi até o século VI, né, a compreensão do Tanakh. Não, foi até o século II, antes da Era Comum, ou seja, 200 anos antes do nascimento de Yeshua. Então o Tanakh já tinha sido completo aqui. Período de 200 anos, não sei quanto mais ou menos, mas era mais ou menos isso aí. Que toda a Era Comum é calculada baseada nesse nascimento aí, nesse evento. Então esse pré-exílico do século X até o século VI, isso aqui dá 400 anos, esse período todo aqui. Depois esse período pré-exílico ou clássico, ele precedeu o que? O exílio dos israelitas para a Babilônia. Já o pós-exílico, chamado também de tardio, que vai de 6 até 200 antes da Era Comum, onde termina realmente a compreensão aqui dos escrituras de Tanakh, né? Esse aqui foi depois do retorno da Babilônia. Então o que nós podemos entender é que a letra quadrada começou a ser usada na época de Esdras, que era aqui, esse caráter quadrado. Até aqui as escrituras eram usadas símbolos antigos, mas aqui já usou os caracteres quadrados. Não sei precisamente quanto tempo, né? Mas a verdade é que a partir desse momento aqui é o que se diz academicamente, que começaram os caracteres quadrados aqui. Nós temos aqui uma comparação com o aramaico que não ficou muito claro, mas aqui ele vai seguindo também o hebraico bíblico, mas não porque as escrituras nem todas foram feitas com esse aramaico. Eles eram escritos mesmo aqui com hebraico, sempre.
aqui só mesmo uma referência, né? Depois, um termo importante aqui, que é chamado período de Qumran, que foi de 2 séculos antes da Era Comum ao ano 2 da Era Comum. O que significa isso? Que havia 2 anos, né? Calcula-se a referência ao nascimento do Yeshua, e esse corresponde então ao período médio aqui do aramaico, onde foi escrito o Targum. E Targumim é plural. O Targum foi escrito, Onkelos escreveu o Targum. O que é o Targum? O Targum é a cópia em aramaico do Tanakh, né? O Tanakh já estava então pronto a partir desse aqui. Então foi nesse período aqui que nasceu o Yeshua e também foi redigida a cópia em aramaico das escrituras judaicas, que estava escrito em hebraico. Tudo bem. Os outros períodos eu fixei esse por causa exatamente dessas datas e dessas lembranças. Para dar mais alguma informação sobre Onkelos, ele era assim cunhado do imperador, ou seja, a irmã dele era casada com o imperador, né, com o rei lá. Então ele teve bastante apoio. Na verdade, os escritos dele foram usados futuramente, até hoje, nas traduções em aramaico, usado nas igrejas siríacas e outras, né, do Tanakh. Não tem nada no Novo Testamento aqui. Se tem também, eu não sei se tem alguma parte. Porém, eu acho que eu estou falando aqui exatamente só do Tanakh. Targum significa tradução, né? A tradução dele foi aqui, Targumim Traduções, de Onkelos, então foi do Tanakh que estava pronto. A partir daí, outros períodos, como rabínico, foi do século II, né, até o X. O período medieval, do século X até o XV. E o período moderno do hebraico, do 16º da Era Comum até a época atual, até a época em que estiver alguém falando acerca desse assunto, a não ser que haja alguma modificação a partir de algum momento. Mas até agora, por exemplo, a situação é a mesma. Foi nesse período também que surgiu o hebraico medieval. Não adianta entrar nesse assunto porque não interessa para o nosso caso aqui. Nosso caso aqui vai estar restrito aos 3 períodos: arcaico, clássico ou tardio, ou seja, arcaico, pré-exílico e pós-exílico, onde foram redigidas toda a escritura. Portanto, se apareceu alguma informação de nomes, de tratamentos, de conceitos, tem que ser nesses 3 períodos, porque depois desse período não se fez mais nada em termos de Tanakh. Então, tudo que for relativo a nome de Deus, ou seja lá o que for, tem que estar dentro desses três períodos. E nós vamos ver por que a ideia desses teólogos não procede. Então, vamos lá. Aqui para baixo nós temos uma outra tabela. Veja bem, só acercando só o hebraico bíblico. Então está aqui. O hebraico arcaico, algumas informações, alguns textos. A gente selecionou alguma coisa aqui também, isso é um dado acadêmico. Não fui eu que fiz essa pesquisa aqui foi feita academicamente, são informações que podem ser encontradas nas bibliotecas e pesquisando. Então nós temos aqui alguns capítulos que trazem informações concernentes e que identificam o período. Bereshit, né, 49, esse capítulo 49. Shemot 15, esse aqui é o Cântico de Moisés. E Miriam, quando Miriam e as mulheres cantavam, e ela tinha um refrão, não sei quem lê aí o Shemot
15 vai então entender. Nós temos importante aqui que existe uma pista da época sobre um nome que era atribuído a Deus, uma forma de se dirigir a Deus. Nós vamos ver isso aqui também, mas na próxima tela. No deserto Bamidbar 23, 24, essas informações aqui do hebraico arcaico. Devarim 32, 33 também. Shoftim 5 e Terrilim 68 e Terrilim 29. Então a pessoa pensa assim, mas como que tem coisa aqui que está mais para frente? Acontece que essa formatação aí, ela foi feita posteriormente. A formatação do Tana foi feita posteriormente. Mas os textos foram então agrupados de acordo com... Né? Em Terrilim, por exemplo, foi colocado tudo em Terrilim, né? Mas, por exemplo, esse cântico, Shemot aqui, o cântico de Moisés, está em Shemot. Então aqui nós temos uma informação. Então esse aqui consta que dos 300 anos, de 10 a 13, antes da Era Comum, são 300 anos. 300 anos foi que foram essas informações processadas, e outras também que a gente não colocou tudo. Pois o Rumash, aqui do século X ao século VI, onde se concluiu o Rumash. E outros livros, Yehoshua, Shoftim, Shemuel 1 e 2, Malachim 1 e 2, Yeshayahu, Jeremias, Isquiel, Amós, Oshea, Miquer. Então todos esses então foram escritos aqui, aqui nesses 400 anos aqui, conhecido como o hebraico pré-exílico ou clássico. O Rumash que está flagueado com asterisco, para dizer que aquele se concluiu. Aqui nessa fase aqui é que o Rumash se concluiu. O que é o Rumash? O Rumash é a Torá, a própria Torá, só que a Torá é usada na liturgia, né? Então ali se separam as partes da Torá que eram lidas e que são até hoje, costumam ser lidas hoje, semanalmente. Cada parte semanal chama-se Parashá, né? Então as Parashot, ou Parshiot, é o conjunto de Parashá, é um conjunto de todas as Parshiot que compõem o texto bíblico. Então, toda semana é feita a leitura. Futuramente foi introduzido no sistema de serviço religioso uma outra parte, que é a Haftarah. Então, a Haftarah começou também a ser lido, mas em princípio foi só esse aqui. A história da Haftarah é diferente. A história da Haftarah depende de outros detalhes. Mas esse Rumash é só a Torá. Muito bem. Então aqui nós temos no período pós-exílico, então aqui é Ezra, Neemiah, Livrei, Ayamim, esse aqui é Crônicas 1 e 2, Esther, Ruth, Eicha, Daniel, Shir, Hashirim, Yoel, Ovadia, Agai, Zacharia, Mishlei. E aqui também Kohelet. Então, em todos esses períodos é que foram concluídas essas informações dentro do que consideramos o Tanakh, do que é o Tanakh, e seria então o hebraico bíblico. Toda a informação que consta desse compêndio, então o que é? É a história do hebraico. Tem o hebraico arcaico, tem o hebraico clássico e tem o hebraico tardio, né? Os outros nomes são arcaico, pré-exílico, pós-exílico. Então, tudo que nós tivermos de informações acerca desses detalhes, seja de nome, seja de conceito, monoteísmo, e toda essa informação está dentro desse Tanakh. Está dentro
dessa informação. Qualquer outra informação que não estiver aí, então é outro tipo de escrito, né? Muito bem. Então o que nós estamos falando aqui é do hebraico e dos períodos que envolveram o hebraico. Então nós temos aqui outras informações, que eu aproveitei isso daqui de um outro vídeo, né? Então, só para falar, Qumran, então, tem, fora dessas escrituras, tudo que aconteceu, né? Outros documentos mais políticos, que é a regra da guerra ou o rolo do templo. Depois surgiu esse período aqui rabínico, que é o período talmúdico, né? Rabínico e talmúdico. É um período grande. São 6 séculos. Começou em 2 antes da era comum e foi até 10. São 600 anos. Então surgiram primeiro Tanaim. Tanaim quem eram? Tanaim, um grupo de estudantes, de rabinos, professores que estudaram, interpretaram o Tanakh, comentaram o Tanakh, dando suas interpretações. Esse trabalho se tornou conhecido como Mishnah. Mishnah vem de Shiniah, segunda. Então o Tanakh seria a primeira, Mishnah a segunda, o mesmo assunto. Todos os assuntos tratados na Mishnah, entre outros, fora do Tanakh, são comentários do Tanakh. Tá? Depois da Mishnah, que era o comentário do Tanakh, surgiram então os Amoraim, que esse aqui era então comentadores da Mishnah. E esse então é a Gemara. A Gemara. Então a Gemara comenta a Mishnah, que comenta o Tanakh, né? Então essas são a Mishnah. Essa Moraim escrevia em aramaico. A Mishnah é o núcleo hebraico do Talmud, né? Então esse é o Talmud. O Talmud é isso aqui. A Gemara é o Talmud, Mishnah é o Talmud, que a Mishnah é comentário de Tanakh, que é comentada pela Gemara. Depois vem o período medieval, com grandes expoências, ou seja, Rashi, Nachmanides, Maimonides, Abraham ibn Ezra, David Kimchi, Sadia Agaon, da poesia vem Shlomo ibn Gabirol, Yehuda Levi, uma série de sábios e pessoas. Isso foi nos próximos 500 anos, do século X ao século XV da Era Comum. Agora o hebraico moderno, que hoje é israelense, que é falado em Israel e em outros lugares também, mas Israel é onde se fala mais, que é ali, né? Literatura rabínica, esse é o hebraico moderno. A literatura rabínica israelense, cultura geral, Rabinos Yaakov Ben Haim, Eliyahu Levi, poesia, Moses, Agnon, Natan Alterman, Chaim Nachman Bialik, Reuven, Rubin, Yehoshua, bom, uma série de nomes aí, a gente pegou alguns do século XVI até o século XXI, onde foi concluída essa tabela. Provavelmente, se essa tabela constituir uma planilha histórica, ela vai ser então alterada em alguns pontos, né? Mas então o que interessa para nós é isso aqui. Esse é o hebraico bíblico. Aqui foi definido tudo acerca da doutrina, desde Moshe, desde o que se conta do Breshit, de Adama, e Abraham, e Jacob, e, enfim, Moshe, Rabeno, até o último profeta lá, e todos os escritos estão aí. É o Tanakh. Depois, as outras que já expliquei, mas tudo bem. Então, a conexão de períodos. Arcaico, pré-exílico, pós-exílico corresponde ao que se conhece como hebraico bíblico, né? Não é objetivo desse artigo. Os únicos comentários sobre os períodos posteriores constam apenas da tabela e estão incompletos. Romash, então, é o caso que foi escrito completamente no período clássico.
Então o Humash aqui ficou pronto, a Torá. A Torá e o Humash. O Humash é uma cópia da Torá, separando aquelas partes, parashot. E constitui então os 5 livros de Moshe Rabbeinu, né? Dividido em porções semanais, de leitura, tal. Tudo bem. Agora, a segunda parte aqui, que eu vou falar agora, fazendo algumas comparações de termos e palavras entre o estágio clássico e arcaico do hebraico bíblico. Como nós falamos, tudo é hebraico bíblico. Então, temos que fazer as comparações de termos e palavras ou alguma coisa diferenciada entre os dois períodos. O estágio clássico, o período clássico e arcaico, né? O outro período lá seguiu não houve nenhum tipo de alteração. Então eu até coloquei aqui, ó, de 13 séculos antes da Era Comum, o arcaico termina aqui, aqui começa o clássico, e o clássico segue e não houve alteração mais, até o século XXI de hoje. Mas futuramente eu não sei se vai acontecer alguma alteração. Então isso nós precisamos saber. Peguei alguns termos aqui. Isso aqui também é acadêmico, não fui eu que fiz. Eu tomei emprestado aí do estudo acadêmico né, e foi publicado e é de acesso comum. Como nós não estamos fazendo nenhum tipo de comércio, então, a não ser só para o aprendizado, que é mais uma questão de servir a Deus do que ganhar alguma coisa com isso, que nós não estamos ganhando nada. Então nós temos aqui, essa palavra, Baal, está em Yeshayahu 14:21. Esse termo aqui era do arcaico. Esse termo, não esse endereço, esse termo era do hebraico arcaico. Foi escrito lá, porque o escriba escreveu. A palavra é antiga, mas não morreu. Se uma pessoa que conhece o hebraico arcaico e fosse ler, entendia isso como Ló, que está em Shemot 33:3, né? Que tem o mesmo sentido. Baal, né, arcaico, e também pode ser usado, inclusive ainda hoje, né? E Ló significa sempre não, é a negação. Uma aplicação aí, essa daqui, Min, no hebraico arcaico, está registrado aqui, mas é uma palavra do hebraico arcaico, é equivalente a essa no hebraico clássico, ou seja, ela deixou de ser usada para ser usada essa, está em Shemot 3:11 e significa quem? Quem? Esse é um questionamento. E essa aqui, na verdade, hoje, no hebraico moderno, ela tem outra classificação. Ela dá uma ideia de onde. É um advérbio. E aqui não. Aqui é um pronome. Quem? Indefinido, né? E aqui, o que é? Aqui é um advérbio. Min, de onde? Quer dizer, né? No hebraico arcaico ela era usada com esse sentido, ou seja, como também um pronome, né? E esse aqui também, né, foi substituído por aquela. Agora uma coisa interessante aqui. Está registrado em Shemot 15:2, que é o cântico de Moisés, a Míria cantando com as mulheres, coisa desse tipo. E ali o nome sagrado era então referenciado como Yah. De maneira que no hebraico clássico é que começou a ser usado,
nós não sabemos em que fase, o tetagrama. Então, antes do hebraico clássico, existia uma diferença. Mas essa diferença aqui é menor, é bem menor. O termo usado para o nome sagrado aqui é bem menor do que esse. Ao contrário do que eles ensinam aí, né? Eles colocam Yahushua, começaram primeiro com Yehoshua, depois com Yahushua, depois com Yahu. Não, mas desculpa, eu falei coisa errada. Eles começaram com Yahu, né? Depois agora foi para Yahu. Sabe, não dá para entender isso dentro do uso do hebraico arcaico, da identificação do nome sagrado para esse aqui. Então, não dá realmente para entender, né? De onde eles tiraram isso, sendo que o hebraico arcaico não dá nenhum suporte para que esse nome seja diferente hoje. Não sei de onde realmente eles tiraram. Então essa é mais uma prova de que eles estão falando do hebraico arcaico sem saber do que se trata. Eles não têm noção do que se trata. Nós não temos outras palavras para falar. Nós não temos. Aí a pessoa discute com todo mundo e falam como se fosse, mas aí. Quer dizer, nós temos a informação que o nome, né, não precisa nem falar mais, está aí. Isso aqui começou a ser usado, vamos dizer assim, substituir aquela informação ali, o uso, pelo menos, eu sei que depois continuou usando também, como essa aqui continuou, como outras continuaram, mas agora legalmente, então seria essa. Isso aí depois de 300 anos. Então de onde eles tiraram esse tal de Yahu, ou Yahu? Pode ser de qualquer lugar, menos do hebraico. Menos da tradição israelita. Não. E vamos então saber aqui agora o significado. Nós temos aqui os endereços, né? Bereshit 2.4 e o de Revaverê aqui, né? Uma tradução só coloca aí, porque por que nós fazemos assim? Porque não tem como representar esse som. Até porque, nós falamos aqui, as três componentes aqui do Matrix Lectionis estão aqui. Como nós sabíamos no hebraico arcaico, ou vamos dizer assim, não no hebraico, mas antes da introdução de Nikudot, elas é que davam os sons vocálicos. Então é uma coisa que não dá para entender. Mas nós não estamos aqui para tentar entender essas pessoas. Nós estamos aqui para informar, né? Para contradizer, para rebater, para dizer que eles estão completamente equivocados, né? Falando acerca de um assunto que infelizmente não estão a par. E o pior é isso, falando que os outros estão errados, aí é difícil. Aí é de doer. Não tem jeito. O que nós vamos pensar acerca disso, né? Não tem o que pensar, sei lá. Meu. Bom, vamos continuando aqui. Então essa palavra aqui, Enosh, é homem, né? Esse é Anashim, Ish também. Era usado então como homem, né? Hoje fala Adam, né? Então é homem. E Gever, aliás, Gever também está nesses endereços, vocês podem comparar. Gever, se tiver a Bíblia hebraica, você vai comparar do jeito que está aqui. Gever, Terrilim 18:26, também significa Adam. Então aqui foi simplificado, essa palavra substituiu as duas, Enosh e Gever. Podemos até pensar o porquê, tinha duas palavras, a pessoa fala, mas como duas palavras? Vamos fazer uma só. Então ficou assim, Adam, Bnei Adam, Adam é o homem, e Bnei Adam somos nós, né?
da nação Bnei Adam, e outro que existe, filho de Israel, Bnei Israel, e coisa desse tipo, Bnei Anusim, Bnei não sei o quê. Bnei Adam significa o quê? O homem. Tanto faz usar, essas pode ser usada também. O pessoal que conhece hebraico não vai estranhar, vai saber o que você está escrevendo, ou o que você está falando. Mas se você usar essa, a mesma coisa, toda vale. Então agora outras palavras. Comida, por exemplo. Hoje nós falamos ohel. Ohel é comida. Teref no lugar de ohel. Então, isso está lá na Bereshit 49, 9, onde tem o uso dessa palavra. E aqui ohel, que hoje se fala ohel. Mas você pode encontrar também isso aqui. Estudos sobre kashrut, eles citam também esse nome. Aqui, agora aqui, palavra grande, gadol, tá, eu achei 2.2, né? Mas ele era usado também como kabid. Hoje, se você encontra quem está escrito em Yeshayahu aqui, você vai encontrar a palavra. Você pode usar ela, só que ela era usualmente do hebraico arcaico. Essa palavra era do hebraico, todas essas aqui. Não quer dizer que não seja usada mais. Elas são usadas ainda. Então, gadol. Depois esse aqui. Pez e também harutz. Pez e harutz eram duas palavras sinônimas, né? Elas estão aqui para sua informação e ela significa zahav. O que é zahav? Ouro. São utilizadas ainda. Ainda podem ser utilizadas da mesma maneira. Não tem problema nenhum. Quem conhece vai ler, não vai reclamar. Provavelmente vai acabar caindo de uso, porque as pessoas não vão ensinar mais. Nós estamos aqui fazendo pesquisa. Porque essas pessoas aí criaram essa polêmica. E nós precisamos dizer que eles estão errados. E que nós vamos dizer que eles estão errados assim, explicando. Muito bem, agora aqui, Hemer, em Amot 5.11, é Yain. Está em Bereshit 9.21, que significa vinho. E agora essa outra palavra, Rosen, ou Sar. Então seria Shoftim, seria Rosnim, ou Sarim, em Divrei são a mesma coisa, príncipes, que está no plural, que seria Sar e Rosen. Equivalentes, essa aqui usada no... Essa palavra vem do arcaico, tá? Equivalente a essa, se usa mais essa hoje no clássico e também no moderno. Então essa aqui significa o quê? Significa campo. Esse aqui, orar, ou derech, caminho, derech, orar, palavra do arcaico também pode ser usada, nada impede, mas ela foi substituída hoje pelo derech. Palavra, coisa, davar, amar, também. Terrilim 68:12, tá. Milá, essa palavra milá também significa davar, que é palavra, mas pode ser coisa, aqui o davar daqui pode ser coisa também. Davar pode ser tanto palavra como coisa, milá. Então, essa aqui tem um problema quando nós vamos falar o plural. Ela é nekavá, mas quando passa para o plural, ela fica milim, como se fosse zahar. E aí, né, quando você vai falar assim, palavras novas, você vai falar milim hadashot, certo? Então, milim hadashot. Tem muitas palavras que sofrem essa irregularidade, tá? Esse não é curso de hebraico, então não, mas eu estou adiantando porque alguém pode ter uma curiosidade. Então significa davar, que é a palavra. E esse aqui, zo e zé. O zo também, e koelet,
Osher 7,16 e Coelet 4,8. Zó. Essa palavra vem do hebraico arcaico, e essa palavra, então, até hoje usa desse jeito aqui. Muito bem, isso aqui é só para uma comparação, para que as pessoas possam entender o que significa, uma noção do que era o hebraico arcaico. Ele tinha algumas diferençazinhas, algumas palavras que foram substituídas por outras, mas o mais importante, que é o que essas pessoas querem, é isso aqui. Eles acham que aqui tinha o nome verdadeiro, que é esse desculpa falar, mas esse nome estranho que eles falam aí. Yahu. E esse é outro Yahoo. Não tem nada a ver, olha, aqui não dá para escrever nada disso. Aqui é que de vez em quando eles pegam aí e começam a inventar, mas nesse caso aqui não dá. Então é isso aí, pessoal. Esses textos são exibidos somente para uma comparação entre os dois períodos, sendo que as alterações mais evidentes ocorreram do período arcaico para o clássico. Após essa transição, as alterações não ocorrem no hebraico bíblico. O tetagrama passa a ser priorizado nos textos no período pré-exílico, etc. e tal, etc. e tal. A gente não tem uma ideia exata disso aqui. Quando que se optou por essa forma em lugar dessa. Então isso daqui é uma coisa assim muito... Não existe uma coisa muito fixa, mas as tendências começam a aparecer até que se implanta, então leva um certo tempo. E aqui então nós terminamos o nosso estudo.